Vamos, nesta manhã, ler a nossa Bíblia, São Mateus capítulo 11. São Mateus capítulo 11. Nós vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 6. São Mateus 11, do verso 1 até o versículo 6. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Mais uma vez, Senhor, nós te pedimos que a palavra do Senhor seja inspirada, vivificada para as nossas almas, para todo o nosso ser nesta manhã. Dependemos sempre da porção do Teu Espírito, pois sem o Espírito do Senhor, nada tem valor. Por isso nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. Nós vamos, nesta manhã, ler na mensagem A Bem-aventurança Esquecida. São 2 mensagens juntas, o irmão vai distribuir aí. Um livro só tem 2 mensagens, A Bem-aventurança Esquecida e Micaías, o Profeta. Nós vamos ler a Bem-aventurança Esquecida. Nós não conseguimos fazer a leitura de todas elas aqui na igreja. Nós vamos ler pelo menos a Bem-aventurança Esquecida. Se depois tivermos a oportunidade, a gente anuncia para trazer novamente para ler Micaías, o Profeta. É uma mensagem que não foi pregada no Tabernáculo Brana, foi pregada em Chicago, em 25 de abril de 1961. Começa com a oração, né? O irmão Brana estava orando, dizendo: Te agradecemos do profundo do nosso coração pelo Senhor Jesus, que é a nossa vida. E nele não encontramos falha, mas encontramos falhas em nós mesmos. Quando olhamos para a sua vida e examinamos a nossa pela dele.
oramos para que tu nos perdoes. Nós rogamos esta noite que tu te encontres conosco. Tu prometeste que sempre que 2 ou mais se reunissem, que tu estarias no meio deles. E se pedíssemos qualquer coisa, isso seria concedido. E Pai, nosso motivo, nosso objetivo nesta noite, e nosso anseio em nosso coração, é ver Cristo glorificado. Então, oramos para que nossos esforços nesta noite sejam, à medida que eles continuam, levar as pessoas a uma fé viva em um Deus vivo. Ó Deus, dá-nos esta fé viva em um Deus vivo. Um Deus que não esteja morto, mas esteja vivo para todo sempre. Oramos, Pai, para que tu avives as nossas almas nesta noite com a tua presença, através de Jesus Cristo. Pedimos em seu nome. Amém. Ele tinha o povo em pé, disse: vocês podem se assentar. Só um pouquinho atrasado e um pouco cansado. Eu também cheguei atrasado hoje. Eu estou desde o Natal sem parar, então estou bem cansado. Fiquei feliz esta noite ao ver o irmão Joseph Bose, o qual eu procurava vê-lo há algum tempo, voltando dos campos do estrangeiro. E lamento dizer hoje à noite que nosso precioso irmão e amigo aqui, o irmão Tommy Hicks, está nos deixando esta noite ou amanhã de manhã para o Canadá, vai ter uma reunião. Eu tentei fazer com que ele saísse e pregasse para mim esta noite, porque eu estava tão cansado, ou tivesse a fila de oração, e ele recuou então. E ele disse: da próxima vez. E ele continua me dizendo isso. Recuou. Eu não creio que seja próprio para um cristão recuar em tempo algum, quando se é chamado para fazer qualquer coisa para Deus. Eu fiz isto uma vez, recuei de pregar, para nunca mais fazer. E eu sei que o irmão Tommy Hicks, eu tenho, os dias que tive com ele, os tempos e a irmandade, eu certamente tenho uma grande confiança em Tommy Hicks, por ser um servo do Deus vivo, uma grande obra-prima que eu não creio que possa haver alguém que possa dizer algo contra a liderança do Espírito Santo para com o irmão Hicks. Pois ele era apenas um dia quando vocês ouviram falar de sua mensagem indo para a Argentina, e ele nem sequer tinha dinheiro para ir, mas o Senhor o enviou. E, vocês sabem sobre a reunião. E uma pessoa que pode se submeter a Deus assim, você sabe, Deus só pode usar a parte que você cede a Ele. Veja você, como eu disse, eu creio, um dia, em algum lugar, eu falo em tantos lugares diferentes, e manhãs, e reuniões da tarde,
que mais. Mas eu disse isto, que Deus pode usar o que você cede, como Sansão. Sansão não entregou o seu coração a Deus. Ele o deu a Dalila. Mas ele deu sua força a Deus. E Deus só pôde usar sua força. Isso é tudo. Mas se um sujeito pudesse apenas entregar seu ser completo a Deus, agora é isso. Se você puder entregar seu corpo, Deus usará seu corpo. Se você puder ceder sua mente, seu coração, seja o que for, Deus usará o que você der a Ele para usar. Ele está procurando encontrar alguém que possa se submeter assim. Deus esteja com você, irmão Tommy. Dê-lhe um grande sucesso. Vamos orar por você em seus cultos lá, e eu estarei no Canadá também daqui a alguns dias, mas no outro extremo. Então, dê-lhe um grande sucesso e uma jornada segura. O irmão Tommy respondeu: Deus te abençoe. Obrigado. E eu mesmo para você, irmão Tommy. Nós tivemos um grande tempo nesta manhã, em comunhão ao redor da mesa de Deus nesta manhã, onde pedimos a bênção e tivemos um café da manhã ministerial. A primeira vez que tive o privilégio de conhecer o grupo ministerial desta cidade. E eu certamente encontrei alguns grandes homens, grandes servos de Cristo com grande coração, estendendo a mão para Deus. E eu confio que nós, algum dia, poderemos voltar onde você possa ter um lugar cheio, todos juntos, e uma grande reunião de companheirismo, e termos uma ótima reunião todos juntos aqui em Chicago. Agora na noite passada, acho que estávamos orando pelos enfermos, e domingo à tarde eu preguei sobre o assunto de Abraão e sua semente depois dele. Ontem à noite eu preguei sobre o assunto do maior lampejo de notícias que já atingiu o mundo na história. E esta noite, se você voltar nas Escrituras, se você quiser, para Mateus capítulo 11 e verso 6, vou ler estas palavras. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Agora, eu vou chamar este assunto de a bem-aventurança esquecida. Estamos todos familiarizados com as bem-aventuranças. No livro de Mateus, capítulo 5, Jesus ensinou as bem-aventuranças quando ele tomou o povo e subiu ao monte. Pouco antes do início, ou exatamente assim que o seu ministério começou, ele se tornou líder deles. E ele subiu e ensinou as bem-aventuranças. E começou: ouvistes o que foi dito aos antigos, porém eu vos digo, e assim por diante. Agora, Jesus era um tipo perfeito ou melhor, Moisés era um tipo de Jesus. Jesus foi o antítipo de Moisés. Moisés foi um profeta e ele era um legislador. Moisés era um legislador. Ele era uma espécie de rei sobre o povo no deserto, Israel. E ele nasceu um profeta. E ele foi escondido do faraó, assim como Jesus foi escondido do Império Romano. E ele, seu ministério e vida, apenas tipificaram em paralelo. E Moisés, quando ele conseguiu os filhos de Israel no deserto, subiu ao monte
e recebeu os mandamentos, desceu e começou a ensinar os mandamentos. E Jesus, quando entrou em seu poder, subiu ao monte. Observa, a mesma coisa. E assentou-se e começou a ensinar ao povo. Bem-aventurados limpos de coração, eles verão a Deus. Bem-aventurados são os pobres de espírito, deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e ridicularizarem, e assim por diante, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Regozijai-vos e alegrai-vos grandemente, porque grande é a vossa recompensa no céu. Ele estava tipificando a Moisés, exatamente. Ou o tipo de Moisés era seu tipo. E todos nós estamos familiarizados com esses tipos do que era Moisés e o que Jesus era, ensinando as bem-aventuranças. Mas esta bem-aventurança está no capítulo 11, no verso 6. E se você não observar, você vai passar por cima e você não vai apanhar isto. Olha só, Jesus ensinou as bem-aventuranças no capítulo 5, mas ele deixou uma lá no capítulo 11. Por isso o irmão Branco está dizendo, se você não observar, você vai passar por cima e você não vai apanhar isto. Está encravado entre outras palavras, mas é uma bem-aventurança. Olha como Deus faz as coisas. Por que Deus faz as coisas assim, né? Ele deixa certas coisas como que escondidas no meio, né? Ele falou de tantas bem-aventuranças no capítulo 5, e esta bem-aventurança ele deixou no meio de outros assuntos, lá no capítulo 11. Veja, se você não observar, você vai passar por cima e você não vai apanhar isto. Está encravado entre outras palavras, mas é uma bem-aventurança também. E ele disse, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Vem. Bem-aventurados são os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados sois, bem-aventurados, e bem aqui, ele desliza essa bem-aventurança novamente, vem, bem-aventurado. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Oh, foi um grande momento naqueles dias. Agora descobrimos que o que causou isto foi logo após o ministério deste grande e tosco Elias do Novo Testamento, João Batista. E esse é para quem essa mensagem foi enviada. E João havia sido colocado na prisão por causa de seu ministério. E que sujeito tosco foi João. E ele foi realmente sincero. O mensageiro que Jesus disse que irá diante de mim, ele era um homem do ar livre. E como quando eles o pegaram, ele era perfeitamente como Elias, por quem seu espírito foi ungido. Ele foi o Elias ungido do Novo Testamento. Como aquele Elias era um tipo de homem que não gostava do modo como Jezabel, mulheres imorais viviam, e João a mesma coisa, e Elias viveu no deserto, João do mesmo modo. João era uma espécie de... ficou sozinho, como Elias ficou. E aquele grande, tosco homem do deserto, e depois teve que descer
a uma velha cadeia mofada, úmida e molhada. Essa deve ter sido uma experiência horrível para João. Um homem que estava livre no deserto, tendo por carne os gafanhotos e mel, e a jornada no deserto, lá onde ele podia matar o que ele comia ou pegar o que ele queria do deserto. E agora ele estava ali numa velha prisão mofada e suja, talvez escura, em algum calabouço, em algum lugar, porque aquela esposa, Jezabel, de Herodias, o mandara jogar lá, porque ele lhe dissera que não era certo que tomasse. Herodes tomou de seu irmão a esposa de Filipe e vivia com ela. Não era lícito que ele fizesse. E João foi um daqueles homens que não reprimia nenhum soco. Ele apenas o deixava voar. Não fazia diferença para ele se fosse uma cabeça fora ou fora uma cabeça. Isso tudo. Assim como Elias, ele estava certo com o que ele tinha a dizer. O que estava certo, estava certo. Se estava errado, estava errado. Deus, nós precisamos hoje de mais homens assim, que se apoiarão em genuínas e verdadeiras convicções da palavra de Deus. Fala e não se cala. Fala. E então nós encontramos lá aquele João, naquela pequena e velha prisão mofada e suja, com algum pão sujo que eles provavelmente jogavam nela de vez em quando. Ele provavelmente ficou magro e não tinha como ler a Bíblia, e ele ficou meio que como um escritor escreveu sobre ele uma vez, disse: seu olho de águia filmou. Você sabe que os profetas são comparados a águias? E Deus chama seus profetas águias. É porque uma águia é uma das mais poderosas de todas as aves. E a águia pode subir mais alto do que qualquer outro pássaro. E ela tem um olho melhor que qualquer outro pássaro. Eles falam sobre um falcão tendo um olho, ou um falcão sendo capaz de voar no ar. Ora, se um falcão tentasse seguir uma águia, ele se desintegraria no ar, com certeza. E agora, que bem faria subir lá se não tivesse olho suficiente para ver onde de volta à terra novamente? É como se estivéssemos pulando alto se não soubéssemos sobre o que estamos pulando? Bem, e o que estamos testificando ou fazendo muito barulho se não temos nada sobre o que fazer barulho? Bem, e é diferente agora. O barulho é bom se você tem algo sobre o que fazer barulho. Mas espere até que isso aconteça primeiro, e será um ruído por toda a sua vida então. Mas nós descobrimos que este olho de águia tinha filmado, porque eles o haviam tirado de sua habitação do deserto e o haviam colocado em uma velha e suja prisão mofada. E aquele grande homem, que poderia ser uma águia para voar no ar, agora, quanto mais alto você fica, mais longe você pode ver. E eles levantam agora esses balões e coisas, então eles podem tão alto no ar, e eles podem tirar uma foto da terra inteira na sua curvatura. E suponho que nesse novo dispositivo que a Rússia tem, pode cruzar o mundo em cerca de 1h e 45 minutos, porque eles podem tomar todo o filme deles se transformando, mas quanto mais alto você fica, mais você pode ver. Portanto, os profetas da Bíblia
Eram aquelas águias que podiam voar por cima e acima da congregação e descobrir o que o assim diz o Senhor era. Então voltar e trazer as notícias, vem? Portanto, a palavra do Senhor veio aos profetas e João estava encarcerado. Ora, aquele olho de águia tinha filmado. Eu me senti tão triste uma vez por uma grande águia. E eu não suporto ir a um zoológico, vê-los, pobres coisas enjauladas, leões e... como é simplesmente uma prisão por toda a vida. E a pequena Sara e eu, uma vez, no zoológico de Cincinnati, andamos por ali e a mãe estava preparando o nosso jantar. Nós estávamos com as crianças lá em cima. Elas gostam de fazer pequenos passeios de barco e ver os macacos e tudo mais. Então nós estávamos andando, enquanto a mãe estava preparando o jantar, e ouvi um barulho e desci ao pé da colina para ver o que era. E eles haviam acabado de pegar uma grande águia e a colocaram em uma gaiola. E olhei para aquela pobre companheira ali, e ela estava sangrando em toda a cabeça. E as penas todas haviam sido arrancadas de sua cabeça e das extremidades de suas asas. E eu assisti a grande companheira atravessar ali. Então aqui vinha ela tentando decolar como a águia faz, e batia a cabeça contra aquelas barras e caía para trás, caía no chão, ficava lá e voltava, aqueles grandes olhos ao redor, e olhava para cima assim, e voltava de novo, e aqui vinha ela e batia contra aquelas barras novamente, e sangue e penas saíam dela, e ela caía de costas, e voltava aqueles grandes olhos, e olhava para cima. Por quê? Ela era um pássaro celestial, olhando para onde deveria estar, mas alguns engenhosos dispositivos do homem a colocaram em uma jaula. E eu pensei que aquela era a visão mais horrível e deplorável. Eu teria comprado aquela águia se tivesse podido fazer minha oferta primeiro para comprar aquela águia e deixá-la solta. Eu pensei, aquela pobre companheira. Eu pensei, se isso não é horrível, que nascida para ser um pássaro celestial, e aqui está ela, pelos dispositivos dos homens, enjaulada, e ela está apenas batendo seus miolos, mas está presa. Eu pensei, essa é a visão mais horrível que eu já vi. Então eu me virei para ir embora e pensei, sim, é uma visão horrível, mas eu vi algo mais horrível do que isso. Homens e mulheres que nasceram para serem filhos e filhas de Deus, enjaulados em algum tipo de gaiola, quando então eles olham para cima e sabem que há um Deus do céu, sabem que Ele é um grande curador, e um grande mestre, e um grande salvador, e então os colocam em algum tipo de gaiola eclesiástica, onde simplesmente batem os miolos com todos os tipos de sociedades e tudo mais, e nunca serão capazes de sair da jaula. Essa é uma condição lamentável. Conte-lhes tudo sobre um grande Deus que foi e os construiu sob expectativas, em seguida golpeia a coisa toda debaixo deles. Ele morreu e foi colocado no túmulo, e isso é tudo. Ele não é como ele costumava ser.
Esta é uma visão lamentável. Ver pessoas, homens e mulheres, que nasceram para serem filhos de Deus e enjaulados em coisas como essas. João, seu olho de águia realmente tinha filmado. E João foi, se cansou. Ele e Elias eram muito parecidos, porque o mesmo Espírito estava nele. Um homem diferente. Veja, Deus nunca leva o seu Espírito. Ele apenas leva o seu homem. Deus pegou o Espírito, Deus pegou Elias, pegou o Espírito de Elias e o colocou em Eliseu. Então ele tirou de Eliseu e o colocou em João. E prometeu colocá-lo novamente no tempo do fim. Outro, vindo no tempo do fim, outro Eliseu, que todos nós, como leitores da Bíblia, sabemos que isso nos foi prometido. Agora, descobrimos então que o diabo leva seu homem, mas nunca seu espírito também, né? E ele apenas continua vindo do mesmo jeito. E descobrimos que esses dois estão juntos. E descobrimos que Elias e João eram muito parecidos. Eram homens realmente nervosos. Os dois quase tiveram um colapso nervoso. Os dois. E os homens que vivem perto de Deus são, em sua maioria, considerados neuróticos ou algo de errado com eles. Correto. Eles são sempre considerados assim. Paulo, esta manhã, quando eu estava falando ao grupo ministerial, Agripa disse a ele, ou melhor, Festo disse: as muitas letras te fazem delirar. Ele disse: eu não deliro, eu não estou louco, estou sóbrio, e eu estou bem. E eles dizem que William Cowper, creio que foi, eu estive em seu túmulo lá em Londres, e ele escreveu essa famosa canção: há uma fonte cheia de sangue tirado das veias de Emanuel, onde os pecadores mergulham e perdem todas as suas manchas de culpa. Aleluia! Quando aquele homem ficou tão inspirado, até ao ponto em que ele tentou pegar uma corda e se enforcar, e a corda arrebentou. Ele tentou ir ao rio para cometer suicídio, e o táxi não conseguia nem encontrar o rio, estava muito nebuloso. E só para mostrar que quando essa inspiração atinge um homem, o atinge, então quando ele sai daquilo, como Stephen Foster deu a esta nação, é a maior música popular, Old Black Joy, Do Want Heaven, Old Kentucky. Toda vez que ele se inspirava e escrevia uma música, então ele ficava bêbado. Finalmente ele ficou fora da inspiração e chamou um servo, pegou uma navalha e suicidou. E penso em Jonas, o profeta. Deus o inspirando. Aquela grande águia para o ar daquele dia. Deus o inspirou assim até que ele desceu até lá e ficou deitado no ventre de uma baleia por 3 dias e noites. Foi até a margem e deu uma mensagem que fez com que até as pessoas colocassem pano de saco em seus animais. E quando o Espírito deixou, ele subiu ao topo da colina, se assentou e pediu a Deus que o deixasse morrer. Está certo? Encontramos este grande Elias, que João era um tipo de grande águia daquele dia, homem robusto e forte, grande lenhador, que vivia na floresta em uma caverna, e ele saiu fora entre o povo, e Deus o levou a lugares sobre os quais o Israel nada sabia, e declarou a mensagem, disse:
É assim diz o Senhor. E voltou novamente, voltou ao deserto novamente. Encontre aquela grande águia. Quando ela pisou lá fora e disse àquele rei: não haverá nem orvalho vindo dos céus, senão de acordo com minha palavra. Andou de volta para lá. Quando desceu aquela estrada samaritana naquele dia, aquela vara em sua mão, aquele pedaço de pele de carneiro enrolado em sua volta, aquela cabeça careca brilhando, costeletas penduradas, passos tão firmes quanto podiam ser, descendo aquela estrada samaritana, mas sabia, na presença de quem havia estado, ele não tinha medo do que Acabe ia dizer, porque ele estava na presença de alguém maior que Acabe. Ele esteve na presença e teve o assim diz o Senhor, aqueles velhos olhos voltados para cima, com aquelas rugas, estavam olhando diretamente para o céu, e ele estava andando firme, porque ele sabia que ele tinha o assim diz o Senhor. Oh, ele era uma águia, subiu no topo da montanha e bebeu no riacho até ele secar, e voltou para lá e convocou uma reunião. Quando Deus lhe deu uma visão, subiu a um topo da montanha e disse: vamos provar quem é Deus, vamos ver quem é Deus. Se ele já foi Deus, ele ainda é Deus. Isso mesmo, eu gosto destas águias, sim, Senhor. Subiu lá e disse: vamos provar Deus. E ele disse, gritou como Deus lhe disse na visão. Ele disse: pegue você um novilho, e eu vou levar um novilho. E você clama a Baal e eu invoco a Deus. E aquele que responder pelo fogo, que ele seja Deus. E ele estava muito certo de si mesmo, muito certo de sua visão. Enquanto eles estavam clamando a Baal durante toda a manhã, e se cortando, gritando e pulando, ele deu a volta e disse: digamos, talvez seja melhor vocês gritarem um pouco mais. Talvez ele esteja caçando, ou talvez ele esteja tirando uma soneca, vê você? Oh, ele sabia onde ele estava, foi isso. Mas depois que ele provou a Deus, seu olho de águia filmou, e quando Jezabel ameaçou matá-lo, ele correu para o deserto. Deus encontrou seu servo deitado debaixo de um zimbro, fugindo, depois de provar que Deus era Deus, nervoso, aborrecido. Quando você sabe, sobe naquelas esferas, faz algo ao coração humano. Quando você desce, você não pode explicar, leva você a algum lugar. Não há necessidade de tentar falar sobre isso. Visões e assim por diante, que te rasgam em pedaços. Você não pode dizer às outras pessoas, elas não entendem aquilo, elas nunca estiveram lá, então como você sabe disso? Bem, então isso os rasga em pedaços. Deus é tão gentil com o seu servo, o alimenta, o encoraja debaixo do zimbro. Mas depois que ele teve tanta confiança em Jeová, tão certo que ele pôde ainda andar diante do rei e dizer: nem mesmo orvalho cairá, senão segundo a minha palavra, imediatamente saiu do palácio do rei, ungido. Então ele teve uma visão do que fazer, então ele foi direto para a montanha e chamou fogo do céu, provando que ele era Deus. Então chamou chuva do céu no mesmo dia, e então matou 400 homens, sacerdotes pagãos, cortou suas cabeças e fugiu quando a visão o deixou. Nervoso,
assentado ali, disse: não sou melhor do que o resto dos meus pais, eu não sou mais do que qualquer um dos outros profetas. Agora, Senhor, tire minha vida, eu sou o único que sobrou, eu sou o único que está pregando o evangelho certo, tire minha vida, então, deixe-me ir. Todos eles ficam agitados assim, mas Deus disse: não, eu tenho mais 7.000 que nunca se dobraram a Baal. Vem, mas tudo bem, Elias, você está fazendo um ótimo trabalho, mas eu ainda tenho um outro grupo, você vê, que você ainda não sabe. Mas tire a minha vida, não sou mais do que meus pais, profetas antes de mim, me deixe morrer. Aqui João, muito parecido com ele, deitado aqui na prisão, depois que ele ficou nas margens do Jordão, saiu do deserto, recebeu o Espírito Santo no ventre de sua mãe, 3 meses antes dele nascer. Certamente recebeu. Como? Quando ele ouviu pela primeira vez o nome de Jesus. Quando Maria chegou lá e ela nunca havia sentido nada. O anjo acabara de fazer sombra sobre ela. O Espírito Santo havia dito a ela foi para a Judeia. E ela foi, disse a Isabel que ela seria mãe, disse: Deus me cobriu com sua sombra, eu vou ter um filho. E disse que eu chamaria seu nome de Jesus. E o pequeno João já tinha 6 meses. Isabel estava em sua maternidade, gravidez, e ela ainda não havia sentido a vida. E assim, enquanto ela estava de pé, olhando para o rosto de Maria, e Maria dizendo-lhe que o Espírito Santo disse que ia acontecer, e contou sobre a experiência que ela teve. Uma mulher idosa, e concebeu, e então, como seu marido ficou mudo, e enquanto estava lá, ela disse: como ela ia ter um filho e chamar seu nome Jesus. E assim que o precioso e glorioso nome de Jesus foi falado pela primeira vez em um lábio humano, um pequeno bebê morto em seu ventre saltou e voltou à vida e recebeu o Espírito Santo no ventre da mãe. Aleluia, que coisa maravilhosa, hein? Disse: de onde vem a mãe do meu Senhor? Pois assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, o meu bebê saltou no ventre de alegria. E a Bíblia diz que ele nasceu do ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo. Um homem chamado de Deus saiu para o deserto aos 9 anos de idade, sem educação, foi para o deserto e foi um lenhador. Aos 30 anos de idade, ele saiu do deserto pregando essa mensagem da vinda do Messias. Abalou as regiões e ele não temia a doutrina dos fariseus. Disse: vocês, raça de víboras, não venham aqui dizendo que temos Abraão por nosso pai. Vocês, geração de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Oh, meu Deus, ele era rude. Disse: estou lhes falando sobre um Messias que vem com uma pá em sua mão, amém. Ele limpará completamente a sua eira, ele levará o trigo para o celeiro e queimará a palha com fogo inextinguível. Oh, ele sabia do que ele estava falando. Agora, mas quando este Messias finalmente chegou, quando o Messias finalmente veio e João teve a honra de batizá-lo, ele veio apenas exatamente correto. Todos os sinais estavam certos. Ele mostrou o sinal messiânico e João sabia que ele era o Messias. Esse é o Messias. Não há dúvidas sobre isso. João disse: eu vi aquela coluna de fogo, aquela luz descendo sobre ele, na forma de uma pomba.
uma voz falando daquela coluna de luz, dizendo: Este é meu filho amado em quem tenho o prazer de habitar. Ele sabia que aquele era o Messias. João disse: Eu não o conhecia. Mas aquele que estava no deserto, que disse para eu ir batizar com água, disse: Sobre quem tu vires o Espírito descendo e pairando, ele é aquele que vai batizar com o Espírito Santo e fogo, e tenho certeza de que este é ele. Então ele golpeou. Mas quando o problema começou, Jesus veio e mostrou o Messias, que aquele era o Messias. Mas então algo deu errado. João introduziu o Messias com uma pá na mão, queimando o joio. Mas ele descobriu as obras de Jesus, ele foi manso e humilde, então isso o preocupou. Ele não sabia o que dizer, e ele pensou: agora, há algo errado aqui em algum lugar. Parecia que ele tinha acreditado na coisa errada, parecia que não estava funcionando direito. E muitas vezes pensamos que não está funcionando corretamente, mas está certo. Desde que saibamos que Ele está aqui, que a diferença isso faz, está funcionando. Talvez não seja um trabalho de acordo com a maneira como achamos que deveria ser, mas está funcionando de acordo com a maneira que João pensou: bem, agora apresentei um Messias que tinha sua pá em sua mão e que ele iria limpar a eira, ia levar seu trigo ao celeiro, e eu lhes disse que o machado estava posto à raiz da árvore, e ele ia pegar todo o lixo e queimá-lo. E aqui está ele, ao invés de um grande e poderoso homem assim, eis que vem manso e humilde. Agora, deve ter dado errado em algum lugar. Ele disse: não há dúvida que algo está errado em algum lugar. Ele pensou que não estava certo. Ele ficou desanimado, como muitos de nós. Quando vemos as coisas acontecendo, não como achamos que seja certo, nos desanimamos. Não fique cansado, tudo ficará bem. O diabo conseguiu reter dele lá. O diabo pensou: agora eu tenho na cadeia agora, eu joguei na cadeia, então eu vou ser bem áspero enquanto tenho lá. Deus não está usando agora. Eu peguei na cadeia, então eu vou colocar todo tipo de cobertura sobre ele. Eu tenho todo enjaulado. Eu peguei a águia na gaiola, então eu só vou fazer com que ele nunca mais deseje pregar o Evangelho. É assim que ele faz muitas vezes. E há muitos homens bons nesta mesma forma hoje. Isso é exatamente certo. Nós pensamos que não está funcionando direito, mas está funcionando corretamente. Tudo está bem. Aqui outro dia, eu vejo muitas pessoas que chegam, dizem: bem, irmão Brana, eu recebi oração eu realmente não fiquei nada diferente. Bem, há algo errado? Não há. Não há nada de errado com o sistema. Não há nada de errado com Deus. Não há nada de errado com a Bíblia. Não há nada de errado com o Espírito Santo. O problema é que há algo errado com você. Tudo estava correndo bem. Isso foi João. Isso também é. Houve uma senhora que desceu outro dia da cidade de Sião. Pode que ela esteja aqui agora, cerca de um mês atrás. Aquela pequena mulher, seu pequeno marido, um lindo casalzinho, e eles vieram até minha casa e eles desceram com alguns bons amigos meus, Simes, lá de Sião, e todos eles podem estar assentados aqui nesta noite, até onde eu saiba. E ela tinha um bebezinho, eu acho que nasceu com o pé defeituoso, assim, e não conseguia abaixar. E ela apenas disse:
se eu tão somente puder ver o irmão Branham colocar as mãos neste bebê, esse pé descerá. Ora, ela trouxe seus sapatos para usar em casa e tudo mais. Oh, que fé, hein? Ela creu tanto que se ela chegasse ao irmão Branham orasse, o pé do menino ia endireitar, que ela foi e já levou o sapato para calçar no pé do menino. Isso é, sim, Senhor. Então eu estava orando no tabernáculo, eu pregando, e então quando cheguei, eu estava tentando fazer um caminho para sair para outra reunião, ou em Bloomington, Illinois. E então a primeira coisa que você sabe, quando eu comecei a deixar a plataforma, eu creio que nós estávamos indo para o lava-pés. Nós cremos no lava-pés. Eu creio que a Bíblia ensina isso. E nós devemos fazer isso até que Ele venha. E assim tentamos manter cada palavra que Ele disse. E nós estávamos observando isso em nossa igreja, que temos por 30 anos agora. Estávamos indo para o lava-pés e meu filho chegou e disse: pai, há um pessoal vindo lá de Sião, disse. Eles estavam esperando que orasse pelos enfermos hoje à noite. Ele disse, eles têm um bebezinho que... Aquela mulher crê que se você orar por aquele bebê, aquela perninha descerá. Tem uma perna defeituosa. Eu disse, traga-os aqui. E a pequena e linda mãe, ela veio e disse, meu bebê, irmão Branham, cremos, meu marido e eu, que quando você colocar suas mãos nesse bebê, que a perna vai endireitar, vai dar tudo certo. Eu disse, você quer que eu busque uma visão do Senhor? Ela disse, não, Senhor. Apenas coloque suas mãos sobre ele. Olha só, você quer que eu busque uma visão do Senhor? Ela disse, não, não precisa. Apenas coloque suas mãos sobre ele. Eu disse, tudo bem, farei isso. Coloquei minhas mãos sobre ele, orei por ele, continuei na sala. No dia seguinte eu estava no escritório. Quando eu estava indo para lá e respondendo a algumas ligações e fazendo algum trabalho lá no escritório, um carro chegou e a pequena senhora saiu, ela e seu marido. E aqui vinham eles, disse, irmão Branham, disse, algo deu errado. E eu disse, o que você quer dizer? Ora, ele disse, a perna do bebê ainda não endireitou. E eu disse, bem, e o que isso tem a ver com isso? E ela disse, bem, eu creio, irmão Branham, eu creio que se você colocar suas mãos no meu bebê, que Deus iria curá-lo, disse, eu acreditei nisso. Eu disse, algo deu errado em algum lugar. Ela disse, talvez seja melhor você ter uma visão para isso. E eu disse, não há nada errado, não é uma coisa errada. A única coisa errada é você. Eu disse, você simplesmente creia. Ela disse, uma coisa que eu te perguntarei, irmão Branham, você acha que é a vontade de Deus que meu bebê esteja aleijado? Eu disse, eu não creio que seja a vontade de Deus. Ela disse, é tudo o que eu queria que você dissesse. Daí ela foi embora. E alguns dias atrás eles ligaram. E agora a perna do bebê está de volta normal. Amém. Endireitou. Eles, veja, nós apenas ficamos um pouco nervosos. Isto é tudo. Tudo está correndo bem. Tudo está de acordo com o tempo. Assim descobrimos aqui que o diabo tenta fazer as pessoas crerem, ou melhor, não crerem. Então o diabo estava tentando fazer com que João descresse que ele era o Messias. Então ele juntou 2 dos seus discípulos e os enviou. Disse, agora vocês saiam e encontrem onde quer que ele esteja pregando. E quando vocês o encontrarem,
vocês perguntem a ele: eu estou enganado? Você pode imaginar isso? Poderia estar errado? Ele é realmente o mesmo? Eu sei que o sinal estava certo. Eu vi o sinal messiânico. Eu sabia que aquilo estava certo. Mas é manso e humilde, tudo isso. Eu não entendi. Não, eu não consigo descobrir. Eu não posso fazê-lo. Estou confuso com isso. Isso, João. Você não deveria tirar essas conclusões. Se eu pudesse lhe contar a coisa toda, e você soubesse de tudo, e eu soubesse tudo, não seria mais fé. Qualquer coisa que eu possa explicar perfeitamente não é mais fé. Pela fé você é salvo. Pela fé você está curado. Apenas creia. Você não pode explicar isto. Você apenas crê. Então ele disse: vá e pergunte a João, ou melhor, pergunte a ele se devemos buscar outro. Era a minha fé, minha confiança e minha... Eu vi aquele sinal messiânico sobre ele e eu estava errado? Tenho eu me confundido? E agora algo deu errado? Agora, quando aqueles discípulos foram a Jesus com a mensagem daquele grande profeta, Jesus nunca lhes disse: agora, eu lhes direi o que farei. Enviarei de volta algumas literaturas para que vocês deem a João. Como ser feliz na cadeia. Não, ele nunca disse isso. Ele não disse: eu vou lhe dar um livro sobre paciência. E vocês digam a João como ser paciente enquanto ele estiver na cadeia. É uma coisa boa. Ele está preso e eu não gostaria de vê-lo na cadeia, mas vou dizer a ele como fazer isso bem, ser feliz. Não, ele nunca disse isso. Você sabe o que ele disse? Ele disse: apenas fiquem até a reunião desta tarde. Apenas fiquem por aqui. Então vocês poderão sair depois disso. Apenas assistam à reunião desta tarde. E depois que Jesus teve a reunião, eu imagino aqueles discípulos de João assentados ali. Observavam cada movimento que ele fazia. Porque João lhes ensinou o que era aquele Messias e disse-lhes o que era, e estes eram seus discípulos, e eles começam a ver o que acontecia. Então, depois que o culto terminou, quando os discípulos iam voltar para se encontrarem com João, ele disse: vão dizer a João que o coxo anda, o cego vê, o surdo ouve, e os que vêm à reunião são pobres. Tudo isso, os pobres têm o evangelho pregado a eles. E vão, digam a João que não se assuste, não pense em nada diferente. Estou no programa certo. Tudo está correndo bem, tudo está bem. Estou no programa correto. Vão, digam a ele que há um culto de cura acontecendo. Os pobres têm o evangelho pregado. O poder de Deus está se movendo entre eles. Estou no programa correto. Não deem atenção a mais nada. Estou exatamente na programação. E bendito seja aquele que em mim não se escandalizar. Agora não se escandalize. Eu creio que há mais pessoas escandalizadas em Jesus do que em qualquer outra pessoa que já viveu na terra. Eles se escandalizam rápido demais. Jesus agora, nesta bem-aventurança mal entendida, deslizou para lá
para que pudéssemos tomá-la nesta noite. Ora, ele disse: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Não se escandalize em mim, não importa o que aconteça, tudo está funcionando corretamente. Então você apenas vá em frente e creia. Isso é tudo, tudo está bem, apenas vá em frente e creia. Você sabe, lá Jesus não repreendeu João por isto. E ele não disse: bem, tenho vergonha do meu apóstolo, tenho vergonha do meu profeta. Não, ele nunca disse isto. Ele não disse o que o mundo vai dizer sobre isto. Quando você vinha pregando, um grande Messias, e um grande Messias, e então você manda perguntar se eu sou o Messias, ele nunca o repreendeu. Mas quando João disse a pior coisa que poderia dizer a Jesus, Jesus disse a melhor coisa que João alguma vez tinha dito sobre ele. Que coisa, hein? Quando João disse a pior coisa que ele podia dizer sobre Jesus, Jesus se voltou e disse a melhor coisa que ele podia dizer sobre João. Que lição, hein? Quando alguém falar de você a pior coisa, vire e fale daquela pessoa a melhor coisa. Sim, João disse: vá, veja se ele é aquele. E depois que eles partiram, Jesus disse para eles, ele disse depois que os discípulos de João partiram, disse: o que vocês saíram a ver no deserto? Vocês saíram a ver um homem bem vestido? Não. Ele estava muito longe de Hollywood para isso. Então ele disse: vocês foram ver um homem de finos trajes? Disse: eles estão nos palácios dos reis. Ele disse: o que vocês foram ver? Uma cana que qualquer denominação poderia golpear de qualquer maneira? Não, certamente não. Então o que vocês foram ver? Um profeta? Disse: sim, vocês foram ver um profeta, e um maior. Ele é mais que um profeta. Disse: este é aquele Elias, este é aquele que foi predito pelo profeta. Eis que envio o meu mensageiro diante da minha face. Disse: em verdade eu vos digo que nunca houve um homem nascido de uma mulher tão grande como João Batista. Ele nunca o condenou. Ele sabia que ele era ungido com o espírito de Elias, e esse espírito estava nele. Foi o que aconteceu. Ele sabia que tudo estava correndo bem. Tudo estava correndo de acordo com o cronograma. João, porque ele era maior que todos os profetas? Agora, se você é espiritual, você vai pegar alguma coisa. Porque ele foi o maior? Todos os outros profetas falaram do Messias, mas João o apresentou. Foi ele quem o apresentou. Então será no tempo do fim. Tudo está correndo de acordo com o cronograma. Não se escandalize, apenas creia. Hoje as igrejas estão escandalizadas com ele. As igrejas estão escandalizadas, as pessoas estão escandalizadas, elas estão todas nervosas, não sabem o que pensar, telepatia mental, algo mais e tudo. Não se escandalize. Nossa mensagem no domingo passado estava tentando mostrar o que Deus fez a Abraão e a sua semente depois dele, e descobrimos que em toda a junção ele tomou Abraão. Ele tomou sua semente através da justificação, através da santificação, através do batismo do Espírito Santo, através do posicionamento de um filho, e então Deus veio em carne humana, de costas para a tenda de Sara, e contou o que ela estava pensando em seu coração. Não fique com medo. Ele está no programa certo. Ele está aqui. Não se escandalize. Bem-aventurados aqueles que não se escandalizam em mim. Se ele estivesse aqui para falar nesta noite,
ele diria a mesma coisa. Ele está no cronograma correto. O profeta disse que haveria um tempo que não seria dia nem noite, mas no entardecer haveria luz. Ele está no cronograma correto. Ele fez isso através da justificação. A era de Lutero, a santificação. A era de Wesley, era pentecostal, colocou seus dons na igreja e agora apareceu para nós em nossa carne, como Jesus disse que faria. Não se escandalize com ele. Ele está no cronograma correto. João, saia dessa prisão, saia daquela organização que não acredita nisso, tire os grilhões de seus olhos. Você é um homem livre se você crê nisso. Ele está no cronograma correto. Haverá luz no entardecer, amém. As luzes da noite estão brilhando. Quem é ele? O mesmo Jesus. O mesmo sol que se ergue no leste é o mesmo sol que se põe no oeste. O Filho de Deus se levantou no povo oriental. O que ele fez para provar aos samaritanos e aos judeus que ele era o Messias? Ao mostrar um sinal para eles que ele era o profeta de que Moisés falou. A mulher samaritana testemunhou a mesma coisa, dizendo: sabemos que quando o Messias vier, nos dirá estas coisas. Mas quem é você? Ele disse: eu sou ele. Ela correu para a cidade e disse: não será este o Messias? O homem me disse o que estava errado comigo, o que estou fazendo. Não é o Messias? E o povo creu. Ele fez isso aos samaritanos e aos judeus, mas não aos gentios. Antes que o evangelho fosse aos gentios, ele já estava glorificado e em glória. Mas haverá luz no entardecer. O que a igreja fez? Entrou no catolicismo, organizou uma igreja. Então Lutero puxou para a justificação, para a semente. Então Wesley vem da santificação de Lutero. Então os pentecostais, e eles organizaram, e assim por diante em seus sistemas. E agora descemos até os últimos dias. O que é isso? Mas no entardecer, antes que se mudasse o corpo de Sara e Abraão para receber o filho prometido, veio e se pôs com eles, conversou com eles e fez um sinal perante eles. E Jesus se referiu a isso. Nós não estamos atrás. Não olhe para o que Lutero disse, o que Wesley disse. Veja o que Jesus disse e olhe no sinal em que estamos. Não olhe para o que alguém mais disse. Olhe para o que ele disse. Ele foi o único que disse isto. E o mesmo sol que nasce no leste se põe no oeste. Houve um dia sombrio. Certamente tem havido luz suficiente para ver como se unir a igrejas e fazer organizações e assim por diante. Mas esse verdadeiro poder e manifestações da presença de Deus não são vistos há anos, anos e anos. Nós sentimos isso e nós sabíamos que estava aqui e nós vimos dons operarem com isso. Mas quando o vemos visível entre nós, com poder em sua igreja, para alcançar a orla do traje desse mestre e tocá-lo, trazer de volta seu poder aqui, e falar através de seu povo aqui, e revelar dele, fazendo dele Deus, Deus conosco, oh sim. João, Deus abre as portas da prisão hoje e te deixe sair. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Não é uma leitura de mente ou uma telepatia, mas um poder de um Cristo ressurreto,
que logo virá. Amém. Oremos. Querido Deus, como as luzes da noite estão brilhando, isso projeta os olhos de muitos, mas outros estão usando isto para entrar. Eu oro, Deus, que nesta noite, que Tu acendas as luzes da noite novamente nesta noite para as pessoas e que elas possam ver o poder da Tua ressurreição, pois Tu mesmo disseste que as obras que eu faço também as fareis, e nos perguntamos, o que é que Tu fizeste? Então encontramos em João, no capítulo 5 e no versículo 19, que Tu disseste, eu não faço nada até que eu veja o Pai fazendo isso primeiro. Então Tu prometeste isto, nós sabemos que é a verdade. Agora mais uma vez, Senhor, e então está completo. E podem muitos dos Joãos que estão encerrados hoje na prisão, homens e mulheres excelentes, que Te conhecem como seu Salvador, e eles estão se perguntando, ó Deus, que eles possam ver que Tu estás certo, dentro do cronograma, Tu chegas na hora certa, conceda-o, pedimos em nome de Jesus. Amém. Tudo está certo, tudo está dentro do programa de Deus. Esta é a grande mensagem deste contexto. Muitas vezes nós pensamos que as coisas estão erradas, que não está dando certo, que tudo está indo contrário, que tudo está como não deveria ser. Mas a mensagem é esta: tudo está certo. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Que o Senhor nos ajude a não nos escandalizarmos em momento algum, porque há uma bem-aventurança para isto. Agradeçamos a Deus por esta grande mensagem trazida pelo profeta do Senhor para nós nesta manhã. Pai amado, nós Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos, Senhor, por nos enviares o profeta, por nos enviares Elias, por nos enviares o ministério da manifestação do Filho do Homem, por nos enviar a voz do sétimo anjo, por nos enviar a luz do entardecer, por nos enviar Cristo novamente nestes últimos dias, nas Escrituras, esclarecendo-as para nós de forma simples, nos mandando tão somente crer nela e não duvidarmos que, se somos cristãos, tudo está nas mãos de Deus, tudo está correndo perfeitamente em ordem, de acordo com os Teus propósitos, de acordo com Seu beneplácito que propusera em si mesmo, desde antes da fundação do mundo. Pai, ajuda os Teus filhos a crerem nisto, e assim receber de Ti graça e poder, cura, libertação, força espiritual, fé perfeita, Pai, como o Senhor tem nos trazido nestes últimos dias também, através da mensagem A Fé Perfeita. É a nossa oração e a nossa gratidão nesta manhã, e a nossa petição, que o Senhor, uma vez mais, eleve a nossa confiança no poder que Jesus Cristo tem no meio daqueles que creem no Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor continue abençoando a todos, até a tarde, se o Senhor nos permitir, para mais um culto de louvor e adoração. Amém.